Irmãos, eu queria convidar você a ler sua Bíblia, Mateus capítulo 9, a referência está aqui projetada. Mateus capítulo 9, do versículo 9 a 13. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar comigo aí, tá bom? Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na diretoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E, porém, aprendei o que significa misericórdia e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Alguns dias atrás, nós estamos aqui na terça-feira, no nosso encontro com a igreja, sobre algumas coisas daquela carta de Paulo. E uma das perguntas que eu joguei aqui para que nós pensássemos naquele dia foi essa. Simples, muitas vezes, quando nós aí para achar a real resposta dessa pergunta, nós corremos o risco de ter a nossa cabeça meio confusa. Alguns dias atrás, teve uma reportagem de uma seita americana que se diz igreja, chamada Palavra de Fé, e essa seita com alguns adeptos brasileiros também. Não sei se os irmãos viram essa reportagem, e a reportagem foi revelando toda a loucura daquela igreja, daquela seita, de agressões aos membros, de exploração, de maus tratos, de lavagem cerebral, e toda aquela loucura que aquele povo fazia, que se dizia igreja. Será que isso é igreja? Algum tempo atrás, um desses pastores da televisão aí, dessas mega igrejas, um desses que se auto-intitula apóstolo, ele disse que ia fazer com que a memória dos fiéis fosse apagada. Então, a chamada do culto foi: venha e nós vamos fazer com que a memória de vocês seja apagada, os seus pecados, você não vai lembrar mais disso. E encorajando as pessoas a esvaziar suas carteiras, a ofertar até o 13º delas, e levar ali para o púlpito e deixar aquele dinheiro ali. Isso é igreja? Essa é uma pergunta que parece simples, mas talvez a resposta não esteja muito clara no nosso coração. Porque nós nos reunimos aqui nesse lugar todo domingo, toda terça-feira, nós fazemos encontro de homens, encontro de mulheres, nós fazemos acampamento, fazemos programações para as crianças, igual tivemos aqui ontem. Tudo isso para quê? Você já se perguntou para que a igreja existe? Qual o propósito da Igreja Presbiteriana do Setor Sul existir? Qual o propósito desse ajuntamento aqui de pessoas nesse lugar, nesse contexto, nessa cidade? Esse foi registrado por Mateus mesmo, e muito provavelmente Mateus escreveu esse evangelho 20, 30 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Então é um escrito muito antigo, tem muita validade. E quando a gente olha para a passagem desse contexto, a gente vê que Jesus vem de uma série de atividades, incansável. Jesus, alguns capítulos atrás, ele está pregando na beira da praia, está ensinando sobre os valores do reino. Jesus termina aquele momento, ele está cansado, ele chama os discípulos para ir para a margem. Os irmãos com certeza já viram, já leram essa passagem. Eles chegam até outra margem, numa terra chamada a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. E ali ele encontra um homem possesso de muitos demônios. Aquele homem vem até ele liberta aquele homem. Os espíritos imundos, Jesus manda para os porcos saem correndo, pulam o precipício.
aquele povo perde aquela manada de porcos, o povo expulsa Jesus, Jesus sai da cidade, depois Jesus está em Cafarnaum, e aí chega alguns amigos com um outro amigo paralítico para ele, e Jesus vira para aquele homem e fala, os seus pecados estão perdoados. E ali os fariseus começam a conversar entre si, quem ele pensa que é para perdoar pecados? E Jesus vira para os fariseus e fala, qual que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, Jesus vai e cura o paralítico e ele sai andando. Gente, com certeza, depois de tudo isso, uma multidão começa a seguir Jesus. Então, nesse momento desse texto que nós estamos lendo, existe um aglomerado de pessoas acompanhando Jesus, acompanhando essa caminhada dele, e também os fariseus. Esse grupo, essa seita judaica que estava ali acompanhando Jesus, uma parte dessa seita, uma parte significativa dessa seita tinha problemas com Jesus, era contra Jesus. E esse texto que a gente leu é o momento em que Deus é oficialmente convocado para ser discípulo de Jesus. Esse é o texto em que Jesus convoca Mateus para ser discípulo dele. Festa, e tem uma dura exortação aos fariseus, mas esse texto nos ajuda a responder essa pergunta. Esse texto nos ajuda a entender quais são as marcas de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, se a gente pudesse resumir de uma forma bem simples, é uma igreja que imita Jesus. É um conjunto de pessoas que foram salvas por Cristo, que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora as suas vidas são para imitar o modelo desse Salvador, que é Jesus Cristo. E aí, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que uma igreja que imita o Cristo é uma igreja que forma discípulos. Acompanha comigo, por favor, o versículo 9 de novo. Olha só o versículo 9. Se você fechou a Bíblia, eu peço que você abra, por favor, novamente, e deixe ela aberta. O versículo 9 diz, partindo Jesus dali, daquela série de atividades que eu mencionei, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Talvez pode ficar estranho a nossa leitura desse versículo, né? Porque parece que Mateus estava num dia comum de trabalho, sentado, e de repente passa Jesus e fala, segue-me. E Mateus levanta e sai seguindo a Jesus. Essa é talvez a impressão que a gente tem quando a gente lê o texto. Mas a questão é que Mateus já conhecia Jesus. Mateus já conhecia Jesus. Mateus já tinha visto os milagres de Jesus. Mateus já tinha ouvido os ensinamentos de Jesus na sinagoga. Provavelmente Mateus já tinha perdido noites e noites de sono, pensando nas palavras de Jesus, pensando em Jesus, remoendo aquilo no seu coração e na sua mente, o que Jesus ensinava, o que ele falava. Mateus já tinha perdido noites de sono nisso, refletindo em tudo isso. E naquela época, Jesus era considerado um grande mestre, e na tradição dos judeus, era um grande privilégio quando um mestre te convocava para andar com ele. Isso era algo muito significativo para o judeu. É como se Jesus virasse para Mateus e falasse, Mateus, você quer ser igual a mim? Vem andar comigo. Era algo muito importante naquela época. O fato de um mestre da tradição dos judeus convocar você, convocar um judeu para segui-lo, para ser como ele. E Mateus sabia, gente, que Cristo era o Filho de Deus. Mateus já estava com o coração tomado pelas palavras, pelas ações de Jesus. E quando Jesus o convoca oficialmente para segui-lo, a única atitude normal de Deus é largar tudo que ele estava fazendo e seguir a Jesus. E começar a andar com Jesus, e começar a viver com Jesus. E começar a caminhar com Jesus, de dia, de tarde, de noite, viajando, aprendendo com Jesus. Mas tem um problema em Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E esse era um grande problema na época. Porque essa era uma raça odiada pelos judeus. O judeu odiava o cobrador de impostos. O judeu odiava essa classe de pessoas. Eram pessoas que eram conhecidas por roubar, por serem corruptas.
É difícil no nosso contexto a gente imaginar. Os cobradores de impostos eram conhecidos por cobrar impostos além do que era legal, do que era correto, para roubarem dinheiro para si. E esse tempo em que Jesus chama Deus, esse contexto desse texto que a gente está conversando e meditando, era um tempo de altos impostos. Era um tempo em que o povo pagava muitos tributos, e o povo pagava tributos civis e religiosos. Todo israelita com mais de 13 anos já era considerado adulto e tinha que pagar os seus impostos. Ele tinha que contribuir, não só civilmente, mas religiosamente também. Quando a gente olha para esse contexto, a gente vê que os judeus não tinham tanto problema com os tributos religiosos. Os tributos religiosos nada mais eram do que o dízimo, ou seja, o 10% de tudo que aquele homem produzia era levado ao templo, levado à sinagoga, levado ao lugar onde tinha um sacerdote, pessoas que se dedicavam exclusivamente a isso. E outra parte desse tributo religioso era destinada à manutenção do templo. As pessoas que passavam por problemas, por dificuldades. Mas o problema é que são taxas absurdas. Um imposto naquela época era entre 20% e 25% da produção de cada homem, imagine aí. Fora os tributos religiosos, eles tinham que dar esses tributos civis para esses cobradores de impostos, que era aproximadamente 20% a 25% de toda a produção daquele homem, daquela família. E para piorar, ainda existiam os pontos de coleta, que eram parecidos com o pedágio que nós temos hoje. Então existiam pontos de coleta específicos na cidade, onde que para você passar, você devia deixar alguma quantia, alguma captação era feita de acordo com a sua condição financeira. Então, o cobrador de impostos era alguém que os judeus odiavam. E justamente nesse texto que a gente está lendo, Mateus estava justamente num pedágio, numa coletoria de impostos, quando Jesus chama para segui-lo. Gente, o fato de Jesus chamar Mateus, cobrador de impostos, para segui-lo, ensina muito sobre a graça de Deus. Ensina que para ser parte do reino de Deus, não precisa pertencer a uma classe privilegiada de pessoas, ou a uma classe privilegiada de religiosos. Mateus, cobrador de impostos, se transforma agora num discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus. E a história vai mostrar que Mateus, além de escrever esse evangelho, dedicou toda a sua vida para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a história mostra que Mateus provavelmente foi morto na Etiópia, servindo a Deus, falando sobre Jesus, falando sobre aquele mestre que um dia havia chamado ele para viver com ele, para seguir a ele. Gente, uma igreja que imita o Cristo é uma igreja que forma discípulos. É uma igreja que forma verdadeiros seguidores de Jesus. E todos nós temos essa responsabilidade. O nosso contexto muitas vezes estraga a nossa noção do que é igreja. Porque nós vivemos num contexto católico romano, onde o padre é o religioso, tem muito essa figura do sacerdote, essa coisa lá do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente traz isso para o nosso contexto. Então formar discípulos é coisa do pastor, é coisa dos presbíteros, é coisa da liderança. Formar discípulos é coisa de gente que se dedica exclusivamente a isso. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que formar discípulos é responsabilidade da igreja. É nossa responsabilidade. Olha o que esse texto diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está dizendo isso para a sua igreja, para o seu povo,
para esse ajuntamento de pessoas que se dizem já terem sido alcançadas pelo amor de Jesus. Uma marca de uma igreja de verdade é que ela forma discípulos. Olha o que esse texto diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma marca de uma igreja que imita o Cristo é que ela forma discípulos. A igreja do Setor Sul tem um privilégio que poucas igrejas têm, de ter 3 pastores de tempo integral à disposição da igreja, de ter presbíteros, diáconos e líderes que se dedicam ao trabalho e ao serviço da igreja. Mas muitas vezes nós não aproveitamos isso. Nós temos os nossos encontros aqui de domingo, de terça-feira, que são muito importantes, mas não são suficientes. Mas nós temos o encontro com a palavra na terça-feira, onde a Bíblia é estudada versículo a versículo. Nós começamos agora esse semestre uma escola de treinamento para líderes, onde o pastor Renato está dando um módulo para ensinar você a pegar um texto, traduzir aquele texto e pregar aquele texto. Onde eu estou dando um módulo sobre teologia. Os irmãos têm a chance de conhecer sobre teologia e sobre interpretação bíblica, sem precisar fazer um seminário, sem precisar pagar. Mas a parcela da igreja que participa disso é mínima. É mínima. E a questão é quantos verdadeiros discípulos a nossa igreja tem. Ou será que nós temos uma porcentagem muito grande de pessoas que frequentam um templo num dia específico da semana e vão embora, ao invés de discípulos de Cristo? Nós costumamos a empurrar esse dever à liderança, aos pastores, aos presbíteros. Mas, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, e quando a gente olha para a realidade da verdadeira igreja, todos nós aqui temos a missão de ter pessoas que caminham conosco, de ter pessoas que acabaram de se converter, de ter pessoas que acabaram de ter esse encontro com Cristo, que veem em nós exemplo de marido, de pai, de profissional, exemplo de mulheres que amam a Deus. Nós temos uma grande lacuna na igreja, e nós gastamos até muito tempo conversando sobre isso, que são mulheres mais experientes e maduras na fé, que discipulem outras mulheres. Nós não temos esse costume, gente, e a nossa missão como igreja é transformar pessoas em discípulos de Cristo. Eu lembro do Alisson. O Alisson não está aqui hoje, mas o Alisson deu até um testemunho aqui há algumas terças-feiras atrás. O Alisson é amigo de infância, a gente cresceu junto, basicamente. Na nossa adolescência a gente meio que separou, perdeu o contato. E o Alisson teve um momento de se envolver com drogas, principalmente por causa da profissão dele, que era uma profissão muito difícil. E eu lembro quando o Alisson, eu encontrei com ele por acaso, né, entre aspas, por acaso. E a gente conversando e colocamos o papo em dia, e eu convidei ele para vir aqui na igreja um dia. E ele veio com a sua família, e o Alisson vem de meses em meses, primeiro uma luta para mudar alguns hábitos, uma luta para largar as drogas, uma luta para ficar firme, o pessoal do nosso pequeno grupo, o Oswaldo, o Marco Aurélio, acompanhar esse processo, uma luta para cada profissão que o afastava de Deus, e ficar sem emprego, e ficar entendendo o que Deus quis disso. E hoje a gente vê o Alisson, que não tem mais vontade nenhuma de usar substâncias que antes ele usava. O Alisson, que a gente chega no pequeno grupo e a gente começa a conversar sobre a Bíblia, e quando a gente fala que vai, porque ele não quer que termine, ele quer continuar ali aprendendo mais. Eu dei um livro para ele, um livretinho assim do Russell Shedd, sobre Colossenses, e ele começou a ler o livro e me mandou um áudio no outro dia. Rapaz, que livro é esse? Que livro maravilhoso, nossa, eu estou aprendendo coisa demais. Gente, essa é a caminhada de um discípulo. Você vê que ela passou da conversão e agora ela caminha para a maturidade na fé. E logo, muito em breve, o Alisson vai estar fazendo a mesma coisa com outras pessoas, com amigos do círculo de amizade dele, com pessoas que estão começando a caminhada com Deus.
Quantas pessoas podem olhar para você e reconhecer em você alguém que o discipulou? Quantas pessoas podem olhar para você e dizer: fulano foi um instrumento de Deus na minha vida para me fazer crescer na fé, para me fazer conhecer mais a Bíblia, para me fazer orar mais, para me fazer ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor mãe, uma melhor mulher, um melhor estudante, um melhor trabalhador. Eu tenho um amigo que já até esteve aqui conosco uma vez. Ele esteve pregando num congresso de adolescentes. O nome dele é Marcelo. E ele teve e tem ainda uma importância muito grande na minha vida. E eu costumo brincar com ele que sempre, todo ano, ou eu vou visitá-lo lá em São Paulo, ou ele vem para cá. A gente sempre dá um jeito de passar alguns dias juntos aí durante o ano. E eu brinco com ele que toda vez que eu vou lá, ou ele vem para cá, é como se eu pegasse e colocasse a minha vida na tomada. Como se eu fosse recarregando as minhas energias. Como se eu fosse sendo alimentado, nutrido. Porque eu olho para a vida do Marcelo e vejo um marido que eu preciso ser. Um pai que eu preciso ser. Um crente que eu preciso ser. Porque ele é um cara mais maduro que eu na fé. Gente, uma igreja de verdade, uma igreja que quer imitar Jesus, é uma igreja que forma discípulos. Essa é uma marca de uma igreja verdadeira. Mas o texto é outra marca. Versículo, por favor. Versículo 10 até o versículo 13. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma outra marca de uma igreja verdadeira, uma igreja que busca imitar Jesus, é que ela ama e se relaciona com os de fora. E quando eu digo os de fora, eu não estou dizendo os de fora dessas paredes, porque existem os de fora aqui dentro. Quando eu digo os de fora, eu digo qualquer pessoa que ainda não teve esse encontro real com Jesus, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Qualquer pessoa que ainda não conhece a Jesus, que ainda não foi transformada pelo poder de Deus. E o que a gente vê no texto é que depois desse convite maravilhoso de Jesus para Mateus, para segui-lo, para ser discípulo dele, a primeira coisa que Mateus faz é uma festa. Mateus faz uma festa, e Mateus era um cobrador de impostos, e os amigos dele, consequentemente, também eram cobradores de impostos. Amigos do seu trabalho, amigos que ele já convivia ali há alguns anos. E ele chama esse povo e fala: eu quero fazer uma festa, eu quero comemorar, porque agora eu vou ser discípulo de Jesus. Agora eu vou caminhar com Jesus. Então ele convida os seus amigos, convida esses cobradores de impostos, essas pessoas corruptas, pessoas que tinham alcançado uma condição financeira boa por roubar os outros, gente que a gente não gosta. Ele convida essas pessoas e faz uma festa. E Jesus nessa festa. Jesus está lá nesse banquete se alegrando, se relacionando com Mateus e com seus amigos. E Jesus está lá conversando, Jesus está comendo e bebendo com aquele povo. Até que começa uma fofoca, uma conversinha de canto entre os fariseus. Os fariseus começam a questionar um ao outro: mas como que Jesus, que se diz ser esse mestre, que se diz ser o enviado de Deus, né, o Filho de Deus, como que ele tem coragem de sentar à mesa com gente dessa raça? Um ladrão, safado desse jeito. Como é que Jesus faz isso? E para a gente entender melhor, os fariseus, o farisaísmo era uma seita judaica. Chegava a ser uma classe política de líderes religiosos, líderes do judaísmo. A Bíblia deixa bem claro que parte desse grupo era hostil a Jesus. Parte do grupo acompanhava Jesus para ficar esperando Jesus pisar na bola, Jesus fazer algo que não deveria fazer. Esses fariseus eram conhecidos por ter adicionado mais leis à lei de Moisés. Já conversamos sobre isso, o pastor Renato já falou sobre isso.
Eles eram pessoas conhecidas por querer fazer boas obras e querer ter uma vida impecável, como se isso fosse trazer aceitação junto a Deus. E o que a Bíblia fala é que esses homens eram hipócritas. Eram homens que não conheciam Jesus. Eram homens que não entendiam o sentido das leis e não conheciam a Jesus de verdade. A gente vê que Jesus está sempre dando bronca nesses fariseus, sempre puxando a orelha deles, fazendo eles ver se amolece esse coração de pedra e duro. Mas para os fariseus, e esse era um costume da época, o fato de Jesus, um mestre da lei, um judeu, se sentar à mesa com publicanos, com cobradores de impostos, com gente que não era da raça, da seita dos judeus, isso era um absurdo. Era algo impensável um mestre fazer isso. E é isso que os fariseus começam a questionar os discípulos. Por que que o seu mestre come com esse tipo de pessoa? E quando a gente vê nesse Mateus, que os fariseus perguntam como que ele come e bebe e se relaciona com publicanos e pecadores. Essa expressão pecadores, na verdade, era usada pelos judeus para designar qualquer pessoa que tinha uma moral duvidosa. Qualquer pessoa que não tinha um testemunho adequado à tradição judaica. A gente sabe, de acordo com a Bíblia, que todos nós somos pecadores, que todos os homens são pecadores e precisam da graça de Deus. Mas essa era uma expressão comum aos fariseus. E Jesus vira para esses fariseus e fala: olha, aqueles que estão saudáveis com os fariseus. A gente sabe que o pecado afetou todo mundo. Mas o que Jesus quer dizer, o que Jesus quis dizer para os fariseus, é que a missão dele, aqui na terra, era resgatar gente quebrada, gente arrependida, gente prostrada diante de Deus, e não pessoas como os fariseus. Pessoas autossuficientes, merecedores da salvação. Pessoas que achavam que com o seu modo de viver, com a sua aparência, com seus usos e costumes, iam ter favor diante de Deus, ia ter a salvação diante de Deus. Jesus fala: eu vim para resgatar gente pobre, quebrada, suja. Eu vim para resgatar gente podre, pecadores, doentes, gente que teve o coração transformado por Jesus, gente que reconhece que precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É isso que Jesus quer enfatizar, que o reino de Deus é de gente suja, de gente pecadora, de gente cheia de problema, de gente que reconhece o seu estado miserável e reconhece que precisa da graça de Deus, que precisa da salvação em Jesus. E no versículo 13 ele termina dizendo: olha, o que eu quero dos meus seguidores, o que eu quero dos meus discípulos, o que eu quero daqueles que vêm até mim, é que eles tenham misericórdia, amor pelo próximo, muito mais do que sacrifícios, muito mais do que holocaustos. Jesus está aqui citando a Bíblia para os fariseus. Jesus está citando o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, para os fariseus que já sabiam desse texto de cor. E ele fala: o que eu quero é misericórdia, não holocaustos. Muito mais do que cantar no louvor, do que pregar, muito mais do que servir em alguma área da igreja. O que Jesus quer dos seus seguidores é que eles amem o próximo. Que eles amem e se relacionem com pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Esses fariseus, eles eram exageradamente meticulosos com as regras, com as leis, mas eles desprezavam a misericórdia, eles desprezavam o próximo, eles desprezavam o amor pelas pessoas. Irmãos, uma igreja que imita o Cristo é uma igreja que forma discípulos, mas também é uma igreja que ama e se relaciona com pessoas que ainda não são discípulos de Jesus. Esse diálogo de Jesus com os fariseus é como se Jesus virasse para aqueles fariseus e falasse: aonde mais eu poderia estar? Se a minha missão foi vir para resgatar pecadores,
gente distante de Deus, aonde mais eu poderia estar se não aqui? Comendo, me relacionando e amando pessoas que ainda não me conhecem. Se eu vim para resgatar, para morrer pelo perdido, onde mais eu estaria? E muitas vezes, nós nos distanciamos da verdadeira igreja. Nós nos distanciamos do que é de fato ser igreja. Muitas vezes, nós nos reunimos num clube religioso, social, onde nós vamos ficar aqui, e nós nos relacionamos, e nós fazemos as nossas programações, e muitas vezes nós nos esquecemos de que a marca do povo de Deus, uma das marcas do povo de Deus, é alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Quantos amigos não crentes você tem? Queria que você pensasse na sua vida. Quantos amigos não crentes você tem? Eu já fui e ainda sou, às vezes, muito mal interpretado por certas companhias que eu tenho. Certos amigos. Gente que odeia a igreja. Gente que odeia crente, por algum motivo. Mas, gente, se eu e você não nos relacionarmos com essas pessoas, se eu e você não amarmos essas pessoas, se eu e você não nos colocarmos à disposição dessas pessoas, qual que é o sentido de tudo isso aqui que se chama igreja? Eu tenho um amigo que veio aqui na igreja uma vez, ele veio acho que umas 2, 3 vezes só. Alguém que odeia igreja. E ele veio aqui porque eu sou amigo dele. Durante a semana a gente encontra. E a gente conversa. A gente acabou ficando amigos esse fim de semana. Eu e a Thaisa viajamos. E ele estava lá na mesma cidade, foi lá ver a gente, foi lá conhecer o Rafael. Foi lá com a minha família. A minha família eu já aviso eles antes, né? Falou, não assusta, né? Pessoa meio desequilibrada. Mas aí eu lembro uma vez que ele veio aqui na igreja. E eu estava aqui preparando, acho que a ordem de culto, a gente ia iniciar o culto, ele entrou e sentou lá no último banco. E eu fui e fiz assim para ele, e ele me mostrou o dedo lá de trás. Aí falei, né, meu filho, não faz isso, né, por favor. Mas aí eu fiquei pensando depois, naquela cena, assim, depois que eu cheguei em casa, e fiquei pensando, qual a outra razão daquela pessoa estar aqui, e ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus, se não fosse o meu relacionamento com ela. Se não fosse a minha amizade com aquela pessoa. Qual a outra chance daquela pessoa entrar por essa porta? Nenhuma. E muitas vezes nós nos esquecemos da simplicidade de ser igreja. Formar discípulos. E amar e nos relacionar com pessoas que são do mundo. Colossenses 3,14 diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Para a gente concluir, esses dias atrás eu tive uma oportunidade, que há muito tempo eu orava por essa oportunidade. Um desses meus amigos, não muito normais, a gente caminha juntos já há alguns anos, a gente faz esportes juntos, e ele sempre teve o hábito de beber muito, e fumar maconha, a vida inteira. Então a pessoa passa 30 anos fazendo isso, o corpo dela, né, já assimilou tudo isso. E aí, algum tempo atrás, ele falou assim: vou parar com tudo. Vou parar de beber, vou parar de fumar e vou parar de fumar maconha também. E parou com tudo de uma vez. E ficou louco. Entrou em parafuso. Começou a entrar em depressão. Começou a ficar se questionando. Porque o corpo já criou um vício daquele tipo de substância, que a pessoa não é mais ela sem aquela substância. Então, ele começou a falar assim: mas eu só sou alguém quando eu estou dependente de alguma coisa? Eu só sou eu
sob o efeito dessas coisas. E aí um dia eu liguei para ele, falei assim, passa um cafezinho aí que eu vou chegar aí e a gente vai conversar. E eu fui, levei um pão de queijo, a gente sentou e eu pude falar de Jesus literalmente para ele. Falar igual um crente enjoado fala o tempo inteiro, no bom sentido. Pude falar, cara, que você precisa de Jesus. Cara, esse vazio que você tem, essa loucura que você está passando, essa depressão que você está enfrentando, é falta de Jesus, é falta da razão da sua vida. Você não vai encontrar alegria em mais nada se não for Jesus. Mas, irmãos, eu precisei de 4 anos para ter essa oportunidade. E muitas vezes a gente quer sair daqui com um monte de folheto na mão, cruzar com alguém na rua e falar, Jesus te ama, e entregar um folheto. Deus é soberano, Ele pode salvar uma pessoa desse jeito ou do jeito que Ele quiser. Mas essa não é a marca de uma igreja que imita o Cristo. Nós precisamos aprender a amar e nos relacionar com as pessoas que não estão no nosso círculo religioso e igrejeiro. Para a gente concluir. Talvez se eu perguntasse para você antes de tudo isso o que é igreja, talvez a maioria aqui conseguiria me dar uma definição boa de igreja. Povo de Deus, povo que ama a Deus, povo que cuida uns dos outros, e tudo isso é igreja. E na teoria está tudo muito bem. Na teoria está tudo bem acertado no nosso coração. Nós conhecemos os versículos, nós já ouvimos milhares e milhões de pregações, na teoria está tudo certo. Mas na prática nós não conseguimos ser igreja de verdade. Na prática nós não conseguimos ser igreja, povo de Deus, que imita Jesus, que forma discípulos e que ama e se relaciona com aqueles que ainda não conhecem a Deus. Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu queria trazer 2 rápidas aplicações para nós. Mas queria que você só ouvisse isso de olhos fechados e pensando na sua vida. A primeira coisa que eu gostaria que nós pensássemos, há quanto tempo nós somos cristãos? Há quanto tempo nós somos cristãos? E quantas pessoas nessa nossa caminhada nós pudemos instruir, ensinar a Bíblia, caminhar junto, orar com essa pessoa, discipular essa pessoa? Nós precisamos, irmãos, avaliar quantas pessoas já foram levadas à maturidade da fé através da nossa vida. Quantas pessoas podem olhar para nós e dizer que em nós elas tiveram espelho, que em nós elas tiveram alguém que a levasse para mais perto de Deus, que a fizesse orar mais, meditar mais na Bíblia. E em segundo lugar, quantos amigos não crentes você tem? Com quantas pessoas na sua rotina você se relaciona? Com quantas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Cristo você se relaciona? Nós precisamos ter no nosso círculo de amizades pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo. Senão não faz sentido ser igreja.